O tema da apresentação são os bantus. Espero que gostem. Civilização Banto. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, os primeiros povos chamados de Bantus partiram do sudeste da atual Nigéria e se expandiram por todo o sul da África. Eram povos agricultores, caçadores, pescadores, coletores e criadores. Conheciam a metalurgia do ferro, praticavam religiões tribais, onde grande ênfase era dada ao culto a seus antepassados. Nesse processo de expansão pelo continente africano, mataram, expulsaram ou se fundiram a populações nativas, que eram apresentadas aos atuais povos de línguas Khoisan, que habitavam algumas regiões do sul da África, como a Níbia. Como resultado, o sul da África quase inteiro fala hoje em idioma bantu. Nesse processo de expansão surgiram desenvolvidas civilizações de língua banta. A partir do século VII, o islamismo começou a se propagar pela costa leste africana, difundido por comerciantes árabes. Na região, o islamismo se fundiu aos costumes nativos bantus, gerando uma forma particular de islamismo. A influência cultural árabe também determinou a formação da língua Swahili, língua banta com um quarto de seus vocabulários com origem árabe. Entre os séculos IX e XIV, surgiu uma desenvolvida civilização de língua banta no norte da atual África do Sul, na região de Mapungubwe. Tal civilização construiu grandes muralhas de pedra, palácios e dominou o comércio entre a África Austral e a Índia e os países árabes. Ela perdurou até ser destruída pela invasão de povos da língua Sichona a partir do século XIV. Na região atual do Zimbábue, surgiram palácios cercados por muralhas de pedra. Tais muralhas são atualmente chamadas pelos povos locais como Madzimbabwe. Este nome vem a influenciar a atual designação do Zimbábue e o nome pelo qual são conhecidas as cidades de pedra, Grande Zimbábue. Tais cidades eram provavelmente habitadas por uma elite dirigente que congregava em torno das muralhas de pedra, uma massa de trabalhadores. Essa elite controlava o comércio de ouro, pedras preciosas, marfim e objetos de ferro, desde o atual território sul-africano até o rio Zambeze e o litoral do Quênia, onde esses produtos eram trocados com mercadores árabes. Era um povo que falava a língua banta sichona. Seu apogeu foi entre 1250 e 1450. A partir dessa época, foram designados por um povo invasor também de língua sichona, que fundou um império chamado Venemutapa. Alguns pesquisadores, no entanto, defenderam o nome Venemutapa já era utilizado para nomear o Império da Grande Zimbábue antes da invasão. Os estudiosos da linguagem acreditavam que a língua banta se originou na região onde hoje fica a República de Camarões e a Nigéria, na África Ocidental. Por algum motivo que ainda se desconhece, por volta do século I d.C., parte da população local iniciou uma expansão ao leste e ao sul, povoando os territórios ocupados e também fazendo guerra, expulsando e se misturando com os povos que eles encontravam. As várias línguas que existiam nesses territórios foram assimiladas, fundidas, mas mantiveram os traços do banto, por isso são considerados línguas bantas. Dessa forma, o estudo do banto é um dos mais importantes caminhos para compreender o processo da formação de muitos povos africanos. Para ter uma ideia, hoje em dia, uma grande quantidade de países da África fala língua bantas, por exemplo, Camarões, Moçambique, Angola, entre outros. E se formos analisar com mais cuidado, encontraremos também grande influência dos bantos em toda a América, já que muitos desses povos africanos foram trazidos para cá como escravos e ajudaram a construir as línguas americanas. Apesar de essas cidades serem fundidas por povos diferentes, os árabes chamavam de Sualis, ou seja, planície costeira. Com o passar do tempo, os povos africanos que ali habitavam, sendo identificados como Sualis e até hoje são assim chamados, por causa da sua relação comercial e social com os árabes. Os bantus foram um dos grupos mais numerosos a chegar ao Brasil na época da escravidão, trazidos da Angola, do Congo e do Moçambique. No Brasil, eram levados principalmente para o Maranhão,
o Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os bantus tiveram participação expressiva na formação da cultura e do povo brasileiro. Várias palavras do português falado no Brasil têm origem no quimbundo, que é a língua banda, uma língua banda da Angola. Na música, os gostos dos bantus pela dança e pelos instrumentos de percussão teve influência decisiva em ritmos brasileiros, como o samba, entre outros. Primeiramente que Banto não é uma raça, Banto é uma linguagem. Banto é um vocabulário. Mais especificamente, ele se originou do idioma quimbundo, uma das línguas nacionais da Angola. 75% dos escravizados que foram trazidos ao Brasil eram de origem banta.